Vamos elevar o pensamento a Deus e vamos nesse momento vivenciar a verdadeira realidade. Somos manifestações de Deus, espíritos eternos, envolto nessa roupagem material extraordinária. Nós somos a divindade manifestada. Nós somos o cosmo manifestado. Nós somos a energia de Deus manifestada. Começando pela conscientização do nosso verdadeiro eu, da nossa verdadeira realidade, podemos de antemão nos declararmos a manifestação do infinito amor de Deus, da infinita paz, da infinita harmonia, da infinita felicidade. Todos estamos apresentados. Nós temos que vivenciar a divindade em nós e nos outros e saber quem realmente somos. O que nós representamos. E a partir daí tudo mais virá por acréscimo. Nós estamos aqui na Terra para vivenciar essa verdade. Quando você encarna na Terra, você recebe uma festa enorme. Pessoas vêm de vários familiares, de vários lugares para recebê-lo na Terra quando encarnado. Um enxoval é preparado para recebê-lo. Toda uma infraestrutura é mudada para recebê-lo. Assim também, quando desencarnamos, nós vamos para o plano espiritual. Existem vários espíritos desencarnados na qual nós temos afinidades e que nos acompanham na vida material e vão nos receber com muita energia positiva, com muita alegria, no sentido de estarmos envoltos naquele momento com aquelas pessoas que também nós amamos e que somos amados. Então, quando nós encarnamos na Terra e saímos da Terra, temos uma recepção sempre envolto por queridos, por amigos, por familiares. Quando você se espiritualiza, você consegue ver além da matéria, né? Você consegue entender além da matéria. Você consegue uma explicação além da matéria. E é isso que nós estamos fazendo nessa casa. O dia a dia de uma vida material, sem a consciência do espiritual, é totalmente diferente. Totalmente diferente. A percepção que você tem da vida é totalmente diferenciada. Nós aqui viemos na Terra não para que possamos viver como seres inconscientes, mas para viver como seres conscientes, inteligentes das questões espirituais. Por que é importante isso? Porque nós sabemos que um acontecimento que seja, ele não tem um responsável. Você não a pessoa entende
que fulano fez isso. Não, fulano não fez isso. Foi uma gama de espíritos que fizeram isso com fulano. Fulano é apenas uma ponta de um iceberg. Por trás dele existem vários espíritos que fizeram com que ele fizesse tal atitude. E isso é muito importante para quem tem o conhecimento espiritual, para saber que nós somos fortemente influenciados pelo mundo espiritual. E por isso nós temos esse trabalho, para fortalecer a nossa sintonia com os nossos guias, protetores, mentores, anjos, arcanjos, essa falange do Dr. Belo, com o universo de Deus maravilhoso desses espíritos de luz. Quanto mais nós fortalecemos essa ligação, mais nós seremos instrumentos de atitudes maravilhosas. As nossas atitudes estão intimamente ligadas ao grau de sintonia na qual nós mantemos durante nossa vida terrena. Por isso, meus irmãos, nós temos que estar muito atentos aos sentimentos, às emoções, porque elas vão chegar até nós. E quem souber trabalhar de forma harmonizada, não vai deixar que aquela vibração cresça, se for negativa, e vai sintonizar automaticamente com os espíritos de luz para neutralizar aquele sentimento. Um sentimento que nós tivermos de raiva, a gente automaticamente tem que chamar pelos espíritos de luz, tem que entregar a Deus, tem que abençoar em nome de Deus, para que aquele sentimento, aquelas emoções negativas sejam dissipadas, transmutadas em nome de Deus. Por isso nós estamos aqui nessa casa, para juntos podermos formar um elo de ligação com esses espíritos de luz. Conscientemente, porque a ligação já existe, a sintonia já existe. Então nós temos que estar atentos o quanto que nós, em determinados momentos, precisamos parar e entregar a Deus. Parar e silenciar. E quando você está atento a isso, você não é levado mais a atitudes inferiores. As atitudes inferiores são decorrentes de uma gama de sintonias de espíritos sofredores. E quando ninguém faz nada sozinho. Ninguém faz nada sozinho. Tanto coisas positivas como negativas. Nós somos influenciados a fazer determinadas atitudes porque nós estamos sintonizados com determinadas vibrações. Então, não pense que você é um ser isolado do universo. Você está interligado. E essa interligação vai fazer com que haja uma atitude X ou uma atitude Y. Nós temos que saber que todos os pensamentos, sentimentos, emoções precisam ser trabalhados. Isso é muito importante, porque as coisas não vêm do nada. Vocês podem pensar, não, isso aqui é ligado ao meu karma de vidas passadas. Ah, não, isso aqui é uma coisa que surgiu agora do nada.
Não. Tudo vem de uma sintonia de vidas passadas. E nem porque vem de sintonia de vidas passadas que não possa ser trabalhado, que não possa ser transmutado e que não possa ser harmonizado. Então, quando você recebe alguma coisa, é de vidas passadas. E isso é importante porque nós estamos aqui para neutralizar essas vibrações negativas de vidas passadas, não aumentá-las ainda mais. Se alguém vem discutir com você, você sabe que aquela pessoa está totalmente errada naquela concepção. Eu vou silenciar. Por que eu vou silenciar? Por que eu não vou mostrar o que é certo? Não. Porque a pessoa está discutindo. Quando a pessoa entrar em discussão, já não interessa. Agora, se a pessoa está perguntando o que você acha, qual que é a melhor atitude, aí é uma coisa. Agora, se a pessoa entra em discussão, não interessa mais se está certo, se está errado. Você não pode entrar, porque isso é uma armadilha. Só cai na armadilha quem não sabe. Pelo tom da pessoa fala, você fala assim, não, peraí. Não me interessa entrar nessa situação, nessa vibração. Entendeu? Isso é viver inteligentemente. Por mais que você esteja com toda a razão, é discussão, está falando de forma agressiva, está falando de forma dura, calar, silenciar. Você não pode entrar na mesma vibração que a outra pessoa. Por mais que a pessoa esteja falando os maiores absurdos e que você esteja com a razão. Por quê? Porque se a pessoa não está com o espírito de entender, de aceitar, de compreender, e esse espírito de aceitar, entender, compreender não vem de forma agressiva. Vem às vezes de forma de uma pergunta, vem de vezes de uma forma de querer dialogar, mas de forma serena. Se a pessoa vem com 5 pedras, não queira se defender. O grande problema nosso é querer se defender. Não, mas eu fiz isso com uma boa intenção. Mas eu fiz isso porque eu não sabia. Mas eu fiz isso porque eu achei que o certo era isso. Mas eu fiz isso porque por isso, porque isso era o melhor. Não faça nada disso. Nunca entre nessa armadilha. Nunca queira se defender de nada. A pessoa, você é isso, sou. Você fez isso porque você é mau, desgraçado. Sou. Concorde. Isso não sou eu que estou inventando, não. Isso, o Dr. Belo era exatamente isso. Porque ele está agindo de forma em que nível vibratório? Inferior. Qualquer coisa que você fale vai ser motivo para exacerbar aquele quadro. Por que existe esse ditado, quando um não quer, 2 não brigam? Por que existe esse ditado? Porque não deveria existir. Se existir alguém com razão e aquela razão for sobrepor, não vai haver briga. Não funciona assim. Funciona assim, um não quer, 2 não brigam. Então, o mais preparado espiritualmente
ele vai aceitar, que nem aquela situação a criança e uma era mãe e outra não era mãe. E o rei falou, ó, parte a criança ao meio. O que a mãe fez? Dá a criança para ela. Mesmo a mãe tendo a razão, né? Ela estava com a razão. Ela falou, não, a criança é minha. Aí a outra falou, não, mas a criança é minha. Aí falou, não tem problema, a gente parte a criança ao meio e dá metade para cada um. Aí a mãe, mesmo estando certa, fala assim, não, dá a criança para aquela senhora. Então, o que isso significa? Que não é o fato de você estar certa que te diz respeito para você lutar, brigar, discutir, reclamar e ir até o final dos tempos de discussão. Não. Quem é que está mais certo? É o mais equilibrado. É o mais equilibrado. O mais equilibrado, ele consegue sobrepor a negatividade. Você fez assim, você chegou, a pessoa adora aquele lápis, deixou o lápis aqui. Aí você teve que pegar o lápis para assinar um cheque para ela. Um cheque de R$1.000 para ela. Uma caneta. A pessoa chega, quem pegou minha caneta? Essa caneta era minha, ninguém podia ter pego minha caneta. Aí você vai querer se explicar. Não, que eu peguei a caneta para te dar um cheque de R$1.000. Não entra na vibração. Não entra, não importa que a coisa maravilhosa que você esteja fazendo. Eu vou ter um exemplo assim para vocês entenderem, não importa o quanto de maravilha. Isso é uma armadilha das vibrações negativas. Porque você está fazendo uma coisa maravilhosa e a pessoa veio com 7 armas na mão. E aí você começa, por você estar fazendo uma coisa maravilhosa e a pessoa está agindo erradamente, por inveja, por apego àquela caneta, desrespeitosamente com você, e você está fazendo uma coisa maravilhosa, você entra numa discussão, aí caiu na armadilha. Caiu direitinho, feito um pato. E a gente está cansado de fazer isso. A gente cansa de cair nessa armadilha. Você deixa a pessoa cuspir tudo, fala tudo, aí você fala, realmente, tem razão. Aí quando a pessoa se acalmar, aqueles espíritos atrasados todos saírem, porque aquilo que eu te falei no início, ninguém faz nada sozinho. Se estão te criticando, se estão te condenando com razão ou não, tem vários espíritos atrasados ali por trás, que está usando aquela pessoa como instrumento. Então, você espera. Para que no momento de desarmonia você querer ganhar a briga? Qual é a vantagem disso? Para você mostrar para o seu ego que você é mais forte que o outro? Porque é uma coisa do ego. Como essa pessoa está falando assim comigo? Então você não pode se deixar cair na armadilha do ego e dos espíritos atrasados que estão usando esse veículo, essa manifestação, porque sabe que você vai entrar na briga porque você está certo. A maioria das pessoas entram na briga quando estão certas. E aí você esquece que aquela pessoa está obsediada. Obsediada não é só aquela pessoa que recebe um espírito e se joga no chão. Obsediada não é aquela pessoa que perde a consciência total. Não. Obsediada é todo irmão que está sendo guiado a fazer coisas
ligada a obsessores. E isso a gente faz o tempo todo, à medida que nós somos influenciados por espíritos atrasados e temos atitudes inferiores, estamos obsediados. É claro que a gente não pode botar a culpa toda neles, porque se a gente tivesse espiritualmente sintonizado com os nossos guias, protetores, mentores, eles não estariam atuando sobre nós. Então, quando você inteligentemente, isso que o Dr. Bell fala, viver inteligentemente, você espera passar, né? Vem uma onda enorme. Não, eu vou peitar essa onda de eu sou mais forte que essa. Não, o que você faz? Você vai lá no fundo, bem lá no fundo. Quanto mais fundo você for, menos você vai sentir a onda. Você se rebaixa, né? E aí a onda passa e você sobe. Tranquilo, tranquilo, tranquilo. Né? Você não deve peitar as negatividades, né? Você pensa assim, eu sou o super-homem, eu sou imbatível, eu sou intocável, eu sou... nada pode me atingir e vou enfrento. Vamos levar na cabeça, né? E não é esse o objetivo de criar um atrito, é criar paz, né? Então deixa que aquilo vai passar, né? Depois da tormenta vem a calmaria, depois da tempestade vem a bonança. Nós já conhecemos esses detalhes. E quando você se espiritualiza e frequenta ambientes como esse, os espíritos de luz, pela uma sintonia maior, às vezes te ajuda de entrar numa armadilha dessa. E quando você cala ou quando você emana uma vibração de amor, a outra pessoa fica sem graça, né? A outra pessoa fica até se sentindo... O próprio Judas que entregou Jesus, com certeza ele estava sendo guiado por espíritos obsessores, porque quando ele tomou consciência, ele se suicidou. Como eu fui fazer um negócio desse com o mestre que eu tanto amo? Isso é uma prova total de obsediação. Fazia parte da história ter que acontecer isso. Tanto é que Jesus, aquele que diz que é meu seguidor, vai me entregar com um beijo, né? Que aquele que me ama vai me entregar com um beijo. E Judas amava Jesus. Não pense que Judas detestava Jesus. Não foi. Só que ele era mais fraco. Os espíritos usaram, né? Os espíritos obsessores usaram aquele irmãozinho mais fraco para... Até que você vê, o próprio Pedro, né, negou Jesus 3 vezes, né? Você conhece Jesus? Não, nunca ouvi falar. Você conhece Jesus? São espíritos mais fracos. Por quê? Porque nós somos assim, né? E aí esses espíritos atrasados vão usar das nossas fraquezas para a gente fazer atitudes inferiores, que faz parte da evolução, porque quando a gente se arrepende, a gente aprende também. Porque provavelmente Judas, em outra encarnação, ele não vai se deixar levar por entregar um companheiro, um amigo qualquer, porque ele já viu na sua bagagem espiritual que isso era prejudicial. Então, quando você... E a gente só aprende passando, com certeza. Então, nós precisamos estar atentos. Às vezes, a gente não consegue controlar as nossas emoções e fazemos essas mesmas atitudes que eu estou dizendo que são outros que estão fazendo, mas a gente faz também, né? E aí, nós achamos que nós não estamos no direito, né? Quando alguém erra ou quando alguma coisa foge àquilo que a gente gosta, que a gente acha que é certo, a gente se acha no direito de brigar, gritar, espernear e reclamar, porque a gente está no direito de fazer isso. E, na verdade, nós só estamos feito uma marionete desses espíritos atrasados, né?
Quando você faz uma atitude atrasada, você está sob a influência de espíritos atrasados e vai gerar um monte de energias negativas para você, para a tua saúde. Depois você vai ficar deprimida, ansiosa, nervosa, doente, enfim. Quanto mais nós nos deixamos levar por esses tipos de vibrações. Então nós devemos já, desde já, começar a despertar em nós, raciocinar inteligentemente e saber calar, saber esperar, saber entender, né? E não tender a gerar um conflito maior, né? Se alguém te chamar de bobo, você silencia ou concorda e passa e vai embora. Porque se você parar, aí você pode criar um karma maior e a troco de nada. Então, não caiam na armadilha. Não se deixe levar. Porque o momento em que você entrar numa briga, você vai criar um novo karma, não vai pagar aquele karma, porque você entrou, não pagou, né? Você vai criar um novo karma e a pessoa que está mais certa é aquela que não entra na briga. Não é quem está com a razão ou não. É interessante a gente entender isso, eu vou repetir isso de novo. A pessoa que está mais certa numa discussão não é quem está com a razão ou não. É quem não entrou na briga, na discussão. Essa é o mais certa. Se vocês querem agir certo, né? Ou, não digo a palavra certo, mas agir de forma melhor, é aquela que não entrou na discussão. E não queira, é interessante o seguinte, eu vejo as pessoas, elas tentam convencer as outras. Existe um convencimento, né? E a pessoa fala assim, vamos lá fazer isso. Aí fala assim, não estou a fim de fazer não. Não, mas vamos, você vai gostar, vamos, não sei o quê, vamos fazer isso, vamos fazer isso, vamos fazer isso. Isso aí é obsessor. É obsessor. Porque ninguém tem que ficar convencendo ninguém de nada. Ninguém tem que ficar insistindo com nada. Isso é muito importante, isso. Com a melhor das intenções. Por quê? Porque ninguém tem que fazer nada sem ser que a pessoa naturalmente ela possa entrar naquela vibração. Eu chego para a pessoa, tem que tomar esse remédio aqui. Eu não falo duas vezes. Se tomou porque Deus quis que tomasse. Se não tomou porque Deus não quis que tomasse. Não tem que ter convencimento. O convencimento é o amor. Qual é o amor? É você aceitar cada pessoa dentro da sua individualidade. É lógico, se é uma pessoa demenciada ou é uma criança, aí é o diferente. O que nós temos que entender é que nós devemos respeitar o grau evolutivo, a individualidade, a percepção, o entendimento, sem ficar forçando, sem ficar batendo, sem ficar cobrando, sem ficar cansando, sem ficar sendo chato. Por quê? Porque nós temos que trabalhar a harmonia. Tudo bem, se Deus vai botar essa missão para você e você se sente satisfeito em fazer essa missão, continue. Mas você vai ver os grandes mestres. Jesus falava uma coisa e saía. Quem quiser que faça. Quem não quiser, não fazia. Ele não ficava convencendo ninguém de nada. Você vê todos esses mestres todos, eles falavam e faziam as coisas de amor, e quem quiser que seguisse, quem não quiser não segue.
Então nós temos que respeitar as almas, os seres, e a sua idade alma, o seu nível espiritual, o seu karma, enfim, que seja. Não podemos deixar que o amor, ele tem uma conexão muito importante, porque ele aceita o outro como ele é. O amor aceita o estágio evolutivo daquela pessoa. O amor, ele compreende que a pessoa está envolta por vários obsessores, e isso é normal, porque às vezes angustia um pouco, né? Você vê que a pessoa está lá cheia de obsessores em volta, cheia de energias negativas, né? E você não vai poder fazer nada. Aí você quer afastar os obsessores, sai daqui, obsessor, vai para lá, larga o meu amigo, larga meu familiar, larga. Não. E eu também estou cheio de obsessores aqui do meu lado, vocês estão aí, cheios de obsessores também. Mas esses obsessores, o que eles são? São pessoas que nós temos afinidades, são pessoas como nós, e são pessoas doentes. E somos nós. Quando você começa a olhar para esses guias, mentores, protetores, anjos, arcanjos, o que eu estou fazendo? Ajudando os meus obsessores. Se eu quiser ajudar alguém na vida, é eu me espiritualizar. Eu não preciso chegar, olha, você tem que aceitar Jesus, olha, você tem que ir na minha igreja, olha, você tem que ouvir minhas palestras. Não precisa nada disso. Eu também dizia que adorava o rádio, porque o rádio você ia falando, e quem pegasse, pegava, quem não pegou, não pegou. E eu também acho ótimo esse Facebook, o YouTube, você joga lá. E quem ouviu, viu, quem não ouviu, não viu. Porque é assim que tem que ser, né? Você vê, olha que interessante, você vê uma planta para nascer, quantos trilhões de pólens que são jogados ao vento para nascer uma florzinha. Assim, natureza é assim. Quantas milhões de palavras são faladas de Deus e de amor e não sei o quê, para às vezes você ver uma atitude de amor. Isso é o natural. Não tem que ficar com raiva disso, querendo forçar uma situação para nada, porque é o natural. Então,